Graça e paz, meus irmãos, uma excelente noite de quinta-feira para você, para sua família. Estamos aqui mais uma vez na nossa live semanal para compartilhar aqui uma semente da palavra de Deus. E eu peço que você fique comigo aí nos próximos 30 minutos, que uma palavra, uma semente da palavra de Deus que vai ser plantada no seu coração para sua edificação. Nós temos vivido dias de muitos embates, mas também são dias de muita liberação do céu em nossas vidas e nós não podemos perder nada, nenhuma porção da palavra de Deus para nós. Peço a sua gentileza de compartilhar essa live aí, convida pessoas a estarem conosco, a se conectarem conosco. Estamos aí pelo Facebook e também pelo YouTube. Se conecte conosco, vamos ter um tempo aqui de edificação. Enquanto você ouve essa palavra, chama pessoas aí, como eu disse, e medite nisso, e com toda certeza a sua fé será edificada. Eu quero orar com você agora, antes de começarmos a palavra de Deus. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado pela Sua bondade, pela Sua fidelidade, pela Sua misericórdia. Obrigado porque o Seu favor, ó Pai, é uma verdade, uma realidade em nossas vidas. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, Espírito Santo, que cada um dos nossos corações seja um solo fértil. Cada um dos nossos corações seja uma terra onde a Tua palavra vai encontrar lugar e vai trazer frutos, vai trazer vida, vai nos reposicionar, vai nos alinhar com o coração do Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, se houver pessoas enfermas, Pai, sejam curadas. Pessoas que nos ouvem agora passam por momentos de enfermidade, que o Seu poder de cura venha tocar, que o Seu poder restaurador venha tocar. Se houverem pessoas oprimidas por espíritos malignos, agora em nome de Jesus eu ordeno, sejam libertos. Espíritos imundos, deixem essas vidas, deixem essas mentes, solte o corpo dessas pessoas em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para curar, para salvar, para restaurar e para libertar. Pai querido, no nome de Jesus te damos todo louvor, toda honra, toda glória. Reconhecemos que só o Senhor é digno do louvor, só o Senhor é digno, Pai, da nossa adoração, da nossa atenção, e assim seja nessa noite, uma noite marcante para todos nós, porque o Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus, amém. Sim, Jesus. Nós deixamos ela para você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Apareça, que o Seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Sim, Pai. Que o Seu nome seja exaltado, que o Seu nome cresça. Como João Batista declarou, que o Senhor cresça e nós possamos diminuir, Pai. Sim, Jesus, sim, Jesus. Vem me incendiar. Sim, Jesus. Que o Seu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nos incendeia nessa noite, Pai, com o Seu amor, com o Seu poder, com a Sua graça, com a Sua unção e com a revelação da Sua palavra no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Quero trazer uma reflexão ao seu coração e ao meu coração. Sabemos que Deus, ele tem um propósito para todos nós, né? Na Upgrade de ontem, eu falei a respeito da fidelidade, né, da fidelidade na sua abrangência, né? Como é importante nós entendermos a respeito de fidelidade, para que nós possamos andar em fidelidade a Deus, uma vida fiel, como fiéis no Senhor. Nós precisamos nos atentar em algumas coisas. Eu quero falar um pouco aqui
a respeito do propósito de Deus para nós como igreja, né? Aquilo que Deus designou, os fundamentos da igreja, coisas que Deus criou para nós, que são tão importantes para que nós tenhamos uma vida de fidelidade a Ele, para que sejamos fiéis no nosso chamado, né? Para que sejamos fiéis como parte de um corpo, né? O corpo de Cristo, né? Para que o corpo de Cristo, chamado igreja, ele seja ajustado, esteja totalmente ajustado, cada parte ali, cada osso no seu osso, né? Cada membro desse corpo desenvolvendo a sua função, desenvolvendo o seu propósito. Nós precisamos entender aquilo que Deus já fez, né? Então é impossível um corpo funcionar harmonicamente quando os membros não entendem a sua função, né? Se o dedo não entender a sua função de dedo, né? Como que 2 dedos eles vão segurar uma caneta como essa, se eles não entenderem que eles são dedos, se eles não entenderem o comando do cérebro para cumprir o seu propósito. Jesus é o cabeça e nós somos membros do corpo, a igreja é o corpo, nós somos membros desse corpo e nós temos uma função. O coração, se não entender a sua função de coração, ele não vai bombear sangue para todo o corpo, vai faltar sangue. Se o pulmão não entender a sua função, se o pulmão parar de se mover como pulmão, se ele quiser ser uma mão, um pé, um braço, vai faltar oxigênio e nós vamos morrer, né? O corpo vai morrer. Então, precisamos ter um entendimento claro também a respeito disso como corpo, como espiritual, né? Como homens e mulheres espirituais, para que o reino de Deus aconteça, para que a igreja cumpra o seu papel na terra. Tá? Vamos ler então aqui, para nossa reflexão, eu quero ler a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, eu quero ler a partir do versículo 11 até o versículo 15. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Vamos ver o 16 também aqui. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só, texto maravilhoso aqui, o ensino de Paulo para os Efésios, aqui para a igreja de Éfeso, né? E que para nós também é muito importante. Deus, ele designou, né? Jesus, ele fundou a igreja debaixo dos fundamentos apostólicos, né? Nós vimos aqui, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Então a igreja ela é apostólica, ela precisa ser profética, ela precisa ser uma igreja missionária e ela precisa ser uma igreja também de pastoreamento e ensino, né? Uma igreja que pastoreia, uma igreja que ensina. Então a base da igreja ela precisa se mover nesses 5 pilares. Não tem como a igreja cumprir o seu papel sem que esses pilares sejam compreendidos, e muito mais do que compreendidos, eles precisam ser estabelecidos, ele precisa ser a base de sustentação, a igreja precisa se mover assim. Tá? Agora é interessante nós observarmos pelo texto que não é simplesmente a gente ter pessoas intituladas como tais, né, que as coisas acontecem por si, não é assim. Nós vimos aqui que Jesus ele designou, ou seja, ele deu uma missão para que a igreja de Cristo, né, ela se mova por esses fundamentos para um propósito. Nós vimos aqui no versículo 12, né, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, para que a igreja ela seja uma igreja que avança, uma igreja sadia, uma igreja que se move nos fundamentos. O objetivo desses fundamentos é preparar os santos para a obra do ministério.
né, para que o corpo de Cristo seja edificado, o corpo igreja seja edificado, porque não basta ser membro de igreja, não basta, Jesus não morreu na cruz, ressuscitou para fazer membro de igreja, Jesus ele morreu, ressuscitou para gerar filhos para Deus, né, homens e mulheres ligados na videira verdadeira que é Cristo, né? João capítulo 15 fala muito bem disso, que Jesus ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos ligados à videira, e todo ramo que está ligado nele vai dar fruto, e muito fruto. Aquele que está ligado na videira, o ramo que estiver ligado e não der fruto, ele vai cortar e vai lançar para secar e vai ser queimado. Mas aquele que ligado nele der fruto, ele vai podar para que produza mais frutos ainda, né? Então, há um propósito nisso tudo. Então, Deus nos chamou com essa missão de frutificar para o reino, né? De frutificar, de sermos agentes de frutificação, agentes de avivamento. Deus nos chamou para um propósito. Então, isso precisa estar muito claro dentro de nós. Jesus não me salvou só para ser mais um, só para ser mais um crente ou mais um cristão, da forma que você deseja, que você acha melhor aí o termo, né? Não, Deus nos chamou para um propósito. O objetivo é que a igreja, o corpo seja edificado, tá? E um corpo edificado, ele vai cumprir plenamente o seu propósito. Cabeça, sabe que a cabeça, ela cumpre o seu papel de cabeça. Cada membro do corpo funciona de uma forma sincronizada, porque imagine só se a perna direita quer ir para frente, a perna esquerda quer ir para trás, né? Não vai haver equilíbrio. Se o corpo não houver sintonia com o cérebro, né? Se os demais membros, se o braço direito quer fazer algo e o braço esquerdo desejar fazer algo, as coisas não funcionam, tá? E outra coisa, não tem como a perna querer ser ombro, a perna querer ser cabeça, o pé querer ser braço, né? Cada parte precisa ter muito bem resolvido o que ele é nesse corpo. Por isso que é importante esses fundamentos apostólicos, os fundamentos proféticos, os fundamentos evangelísticos, né, ali, a pregação do evangelho, e os fundamentos também pastoral e mestre. Todos esses fundamentos cooperam para que nós possamos desenvolver e descobrir também o nosso chamado como parte desse corpo. O propósito de Deus, então, é preparar os santos para a obra do ministério. Se você é um santo, santificado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, há uma obra ministerial que Deus deseja realizar em você e através de você, tá? Para esse ajuste do corpo de Cristo. E é interessante que é um processo, né? Isso é processual, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então é um processo. Enquanto nós não alcançamos a unidade do corpo, né, a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha só quanta coisa maravilhosa aqui em um único versículo. Até que todos alcancemos a unidade. O nosso propósito, o propósito de Deus é que a nossa fé seja uma fé sempre crescente, né? E cada vez mais nos firmemos em unidade da fé, ou seja, Cristo precisa ser o centro, isso todo o corpo precisa estar muito bem esclarecido a respeito disso, a unidade da fé, porque onde há divisão, não é, o diabo consegue desarticular, né? Onde não há unidade, a falta de unidade, ela traz caos, ela traz retrocessos. Mas onde há unidade tem crescimento, onde há unidade, né, Deus é glorificado, né? Onde tem unidade, os projetos eles vão cumprir o seu objetivo, né? Por causa da unidade. Então Jesus, antes de subir ao céu, um dos últimos momentos antes dele voltar para o Pai, ele faz uma oração maravilhosa ali, ele ora, ele pede ao Pai: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, eu em ti, tu em mim, que eles também sejam um em nós, né? Para que eles sejam um, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Então a unidade, ela é a ferramenta de Deus para testemunhar, testificar e comprovar que Jesus veio a esse mundo, tá? Então nós precisamos, então, como corpo de Cristo, alcançar a unidade da fé, tá? Cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus.
Outro objetivo que nós temos, conhecer o Filho. Tá? O objetivo de Deus foi sempre revelar o Filho. Nós vemos desde o Antigo Testamento, depois da queda do homem, todo o trabalho, até mesmo na lei, né, os profetas, era revelar o Filho, que o Filho um dia viria, né? O Filho de Deus viria, e todo o trabalho de Deus foi revelar o Filho, e todo o trabalho do Filho foi revelar o Pai, né? E ambos pelo Espírito Santo se movendo. Então é maravilhoso ver o céu se movendo assim, tá? Então nós precisamos ter o conhecimento do Filho de Deus, porque o Filho de Deus foi a provisão de Deus para nos ligar novamente nele, né? Jesus, ele veio como filho, mas muito mais do que ser o Filho de Deus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele, né? Então, o conhecimento do Filho vai me habilitar, sabe, a me mover também como filho de Deus. A palavra do Senhor fala em Romanos que o objetivo de Deus é que, através de Jesus, né, Jesus fosse o primogênito dentre muitos irmãos. Então, Jesus foi o primogênito, mas a ideia de Deus é que depois de Jesus, muitos e muitos filhos também fossem reproduzidos, né? Possamos ser reprodução de Cristo, parecidos com Jesus, né? Então esse é o objetivo de Deus, e nós precisamos para isso ter a revelação do Filho. Quem é o Filho de Deus? O que ele fez, né? Qual é o seu papel, né? O seu papel na igreja, né? Como nós devemos nos mover com relação a isso. E cheguemos à maturidade. E é tão importante, queridos, o crescimento, né? O nosso crescimento em Deus. Quando chegamos, somos bebês espirituais, isso todo mundo é assim. Todo mundo quando chega, quando tem uma experiência com Deus, nós começamos a engatinhar na fé, temos muitos embates, temos muitas dúvidas, temos muitos questionamentos, né? Mas, assim como uma criança que não tem conhecimento das coisas, nós vamos nos conhecendo, nós vamos crescendo em Deus à medida que vamos nos relacionando com Deus, à medida que vamos sendo ministrados, nós vamos crescendo. E o objetivo é que esse crescimento aconteça diariamente, porque há um processo que precisa ser alcançado. Nós não podemos ser bebês a vida toda, não é? Nós não podemos ser, népios, né? Como o apóstolo pregou há algum tempo. Nós precisamos ser filhos maduros, nós precisamos crescer e nos tornar homens e mulheres maduros, porque só o maduro é que reproduz semente. Você não consegue tirar uma semente de um fruto e reproduzi-la sem que antes ele amadureça, né? O primeiro processo, o fruto precisa amadurecer para que então as sementes estejam aptas a serem retiradas para o plantio, né? Então, isso é muito importante nós entendermos. Nós precisamos perseguir a maturidade. Por que muitas pessoas não crescem na fé? Porque eles são meninos na fé. A Bíblia fala que quando eu era menino, eu falava como menino, eu me comportava como menino, mas Paulo dizia isso, mas quando eu me tornei adulto, né, eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Então, é um processo. Eu era menino, me comportava como menino, mas a maturidade precisa ser um alvo. Nós precisamos perseguir a maturidade. Há um desejo do coração de Deus que nós nos tornemos homens e mulheres maduros, porque somente os maduros vão se mover, vão andar por esses fundamentos. Só os maduros vão entender que fazem parte de um corpo, que fazem parte de um grande propósito de redenção da nossa nação e das nações, como cooperadores de Deus. Só os maduros vão entender isso. Só os maduros vão enfrentar guerras, vão enfrentar batalhas espirituais, certos de que em nome de Jesus nós venceremos. Só os maduros entendem isso. Só os maduros eles vão enfrentar tribunais, como os apóstolos de Jesus enfrentaram. Só os homens maduros eles vão aceitar o propósito de Deus, ainda que custe renúncias, ainda que custe abandonar todas as coisas que são até permitidas, mas por causa de um propósito maior. Só os maduros compreendem isso. Então que eu e você possamos ser desses que perseguem isso todos os dias. Por que muitos casamentos não dão certo? Muitos casamentos eles vivem em guerras. Por quê? Porque não alcançaram maturidade. Casamento não é para bebê, casamento não é para criança, casamento precisa ser para homens e mulheres dispostos a amadurecer. Porque quanto mais o tempo passa, mais maduro se torna. E quanto mais maduro se torna, melhor fica. Então esse é o processo que precisa acontecer nos casamentos. A maturidade precisa acontecer dentro dos casamentos. Porque o tempo só vai melhorar.
O tempo, como o mundo fala que o tempo estraga, que o tempo traz rotina, que o tempo faz com que acostume. Pelo contrário, se nós entendemos o processo da maturidade, quanto mais o tempo passa, mais aliançados nos tornamos, mais apaixonados pelo outro nós nos tornamos, mais companheiros, mais cúmplices um do outro. Então, por quê? Porque houve maturidade. Tá? Isso precisa acontecer nas nossas vidas. Tá? Então, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que desafio nós temos. Atingir a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, todos os dias eu sou, desafiado pelo Espírito Santo a crescer mais nesse nível, a elevar mais o nível. Sabe aquele comportamento que por anos você teve? É hora de deixá-lo, é hora de mudar de comportamento, é hora de subir mais um degrau, atingir a medida da plenitude de Cristo. Será que Jesus se comportaria assim? Será que o temperamento de Jesus ele ia agir assim nessa situação? Será que Jesus, se ele tivesse uma esposa, Jesus ia tratar sua esposa como você trata? Será que você, esposa, se Jesus ia tratar o marido, né? Jesus ia tratar seu cônjuge dessa forma? Será que Jesus como pai ia tratar um filho dessa forma? Será que Jesus como filho trataria a sua mãe dessa forma? A plenitude de Cristo. Será que Jesus ele ia, se comportar assim num relacionamento? Não, de forma absolutamente, ele não se comportaria de forma mundana, de forma carnal, de forma nenhuma. Então, o nosso modelo é Cristo, né? Alcançar a plenitude de Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Como homem de Deus, como mulher de Deus, como cristão que somos, né? Como discípulos de Jesus, alcançar a plenitude dele, né? Os discípulos de Jesus, em momentos, no início do ministério, Pedro cortou a orelha de soldado, né? Pedro negou Jesus, mas quando esses homens alcançaram a plenitude, eles deram a sua vida, eles entregaram as suas próprias vidas, não se importavam mais, eram presos, eram chicoteados, mas eles continuavam firmes, porque eles alcançaram maturidade, eles alcançaram a medida da estatura da plenitude de Cristo, e nada mais importava para eles senão representar bem o seu Senhor. Então, que nós possamos aprender com esses homens a viver assim. Perseguir isso nas nossas vidas, perseguir isso no meu ministério. Meu Deus, eu preciso alcançar a plenitude de Cristo. O meu ministério não precisa ser, um ministério de manifestação, um ministério onde, a centralidade de Cristo vai trazer milagres, vai trazer salvação. Eu vou, alcançar esse nível de maturidade para representar bem o meu Senhor. Alcançar a plenitude de Cristo precisa ser também o meu alvo, também o seu alvo, tá? Então, o versículo 14, o propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha só, quando nós alcançamos a maturidade, quando nós alcançamos a estatura de Cristo, nós não vamos ser mais como crianças. Nós não vamos ficando correndo atrás de coisa, né, de campanha disso, campanha daquilo. Não vamos ficar correndo atrás de bênção, porque nós entendemos que as bênçãos irão nos perseguir e nos alcançar. Eu vou correr atrás do propósito de Deus. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas, elas vão me perseguir. Porque isso, eu tenho o conhecimento do Filho, porque eu alcancei maturidade, porque eu alcancei a estatura, estou alcançando diariamente a estatura de Cristo. E por isso eu não serei mais criança, eu não vou fazer birra, né, para receber uma bênção, eu não vou fazer birra, eu vou deixar de ir na igreja porque tal coisa não aconteceu na minha vida, né? Eu não vou deixar o meu ministério porque alguém me desapontou, né? Não, pelo contrário. Eu vou liberar perdão, fazer como Jesus, como os apóstolos de Jesus fizeram, como Estevão. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Então, isso é prova de crescimento, de maturidade, e que não somos mais crianças espirituais, levados de um lado para o outro, né? Tem pessoas que não têm identidade ministerial porque estão levados de um lado para o outro. Tem uma onda aqui, então essa pessoa vai para lá. Tem uma outra onda ali, tem outro barulho ali.
sempre buscando um novo barulho, sempre buscando uma nova onda, sempre buscando um novo, esperando um movimento das águas. As águas se movem diferente, então eu vou para lá, olha, tem um outro movimento ali. Não criam identidade de corpo, não encontram o seu lugar como parte de um corpo. Por isso é preciso refletir, porque nós precisamos ser ajustados, né? Cooperar para que esse corpo seja ajustado, esse corpo igreja seja ajustado, e a partir de aí o avivamento prometido há tanto tempo ele irá acontecer. Amém? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina, e no versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Olha só, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Em tudo, quer crescimento na sua vida profissional, quer crescimento no seu casamento, quer crescimento no seu ministério, cresça, você desenvolva o seu chamado. Esse é o objetivo, né? Que nós cresçamos em tudo, mas só há um lugar que nós possamos desenvolver esse crescimento, né, de uma forma correta, é em Cristo, né? Naquele que é o cabeça, o cérebro que controla tudo. Jesus, ele é o cérebro, né? Jesus é o cabeça, e nós não somos uma prótese, nós somos parte de um corpo. Uma prótese, ela até cumpre o seu objetivo ali, tá? Ele é colocado ali, uma prótese num corpo, ele até funciona, mas sem vida da cabeça, não tem ligação com o cérebro, não é? E nosso desejo, o desejo do coração de Deus, é que nós sejamos ligados no cabeça, que é Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, dele, Cristo, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só, alinhamento acontece, o alinhamento do corpo de Cristo acontece quando dele, de Cristo, nós vivemos ajustados, unidos pelo auxílio de todas as juntas. Cresce, edifica-se a si mesmo em amor. Olha só que é a essência de Deus, né? Na medida que cada parte realiza a sua função. Quando eu realizo a minha função, quando você realiza a sua função, quando cada parte desse corpo realiza a sua função, o resultado vai ser alinhamento. E quando há alinhamento, há avivamento. Amém? Vamos cooperar com Deus para um grande avivamento? Vamos nos permitir crescer em tudo, crescer em todas as áreas das nossas vidas, que o Espírito Santo nos ajude, nos capacite, nos encoraje a viver essa verdade. Amém, meus irmãos? Receba essa rápida reflexão aí no seu coração, sementes de vida para o seu coração. Eu quero orar por você. Antes, lembrando que segue normalmente nossas programações, Café com Apóstolos às 9 da manhã, sexta-feira à noite tem a live da pastora Rosângela, sábado às 10 da manhã, Café com Pastores às 10 horas, teremos os finais de semana aí com as programações. Fique ligado nos grupos de WhatsApp da igreja e mantenha-se informado em tudo que irá acontecer no final de semana. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, querido Deus, Pai. Obrigado pela sua palavra. E nós reconhecemos que precisamos sim, Pai, de um grande alinhamento. Que o Senhor possa nos ajudar, Espírito Santo, a crescer em tudo. Nos ajuda, Senhor, a alinhar a nossa vida, nos ajuda a entender o nosso chamado, que somos parte desse corpo e que possamos, como parte desse corpo, nós possamos cumprir fielmente o Teu propósito, o Teu chamado para nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que não haja divisões, que não haja, Senhor, negligência, mas que nós possamos, como corpo, como um grande exército, como parte desse corpo, igreja, Pai, provocar, Senhor, grande impacto no meio da sociedade, grande impacto nos lugares que nós estamos inseridos, por causa da sua vida em nós, por causa da sua presença em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, um final de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus. Beijão no coração de todos aí e até a próxima. Deus abençoe.